Bem-vindo à lição 2 do curso de Planejamento Estratégico do BSC Designer. Nessa lição, nós vamos falar sobre a definição de atributos estratégicos da organização. Essa lição é uma espécie de aquecimento antes dos próximos passos. Os atributos de estratégia clássicos são missão, visão e valores fundamentais. Às vezes, as pessoas dizem que falar sobre missão e visão é uma perda de tempo porque esses conceitos são muito abstratos e não tem nada a ver com uma estratégia real. Particularmente, nós consideramos que trabalhar esses atributos de estratégia funciona como uma espécie de psicoterapia empresarial. Fazemos isso porque ajuda a entender melhor quem somos como empresa e a eliminar coisas que estão bloqueando o crescimento sustentável da organização. Então vamos prosseguir com a discussão. Primeiro, nós precisamos concordar sobre o significado dos termos. Existem muitas definições de missão e visão. Nós vamos compartilhar a explicação que funciona para nós e para os nossos clientes. Vamos fazer uma jornada dentro de uma estratégia. Nós vamos passar do nível de abstração mais baixo para o nível de abstração mais alto. Então, pense em planos de ação específicos. Esse é o nível de abstração mais baixo. Agora, diminua o zoom e pense nas metas de negócio. E, com mais um passo para trás, nós vamos para o nível mais alto de abstração, que são as prioridades estratégicas. Finalmente, nós chegamos ao conceito mais abstrato. Esse é o objetivo do mais alto nível. Essa é a missão da organização. Pensando em missão, muitas vezes nós temos sentimentos contraditórios. Por um lado, a missão é muito abstrata para ter qualquer valor tangível. Por outro lado, nós precisamos ter a missão como foco. Então funciona como uma direção ou norte para a organização. Isso dá uma razão de existir para todos os outros objetivos. E em relação à visão? A ideia de visão é semelhante à ideia de missão. E, na verdade, alguns autores explicam a missão usando exatamente as mesmas frases que os outros especialistas usam para explicar a ideia de visão. A explicação que nós consideramos útil é que a visão é uma imagem de como a organização vê o futuro. Em outras palavras, ao contrário da missão, a visão tem um horizonte de planejamento muito mais longo. Visão, na verdade, é um sonho compartilhado dentro da organização. E uma organização, ela deve ter um sonho? Sem dúvida alguma. E o objetivo principal da visão é inspirar equipes. Visão pode ser, então, qualquer coisa, mas nunca outra afirmação simplesmente enfadonha. Nossa recomendação é revisar as declarações de missão e visão de tempos em tempos. Por isso, discuta onde sua organização está hoje, onde você deseja que ela esteja amanhã e quais são as suas aspirações. A ideia não está apenas em formular alguma afirmação ousada, mas nas discussões que vão acontecer ao longo do caminho. Finalmente, nós vamos falar sobre os valores essenciais ou principais. Semelhante às pessoas, as organizações têm os seus valores. Os valores são os princípios orientadores da organização. No contexto do planejamento estratégico, nós estamos interessados em ver a diferença entre os valores declarados e os valores efetivamente seguidos. Por exemplo, a maioria das organizações declara valores como ser inovador, sustentável, responsável e transparente. Mas, na verdade, nem sempre esse é o caso. A nossa recomendação é fazer uma análise interna e encontrar as lacunas entre os valores declarados e os valores realmente seguidos. E como encontrar essas lacunas? Se você fizer a análise em águas simplesmente calmas, não vai ter nenhum resultado interessante. Então, em vez disso, observe como a sua organização ela se comportou em tempos de crise. É aí que as descobertas mais inesperadas vão aparecer. Nós fizemos o exercício de formular atributos de estratégia para nós mesmos, para o BSC Designer. E aqui está o que nós encontramos. Nossa missão é tornar as estratégias mais fáceis de executar, fornecendo software ágil de balanço de scorecard, conteúdo de alto valor e excelente experiência para o cliente. Essa missão descreve bem o que fazemos agora e é o primeiro filtro que nós usamos para todas as novas ideias antes que elas apareçam na estratégia. A nossa visão é algo mais ambicioso. Fornecer às organizações em todo o mundo uma ferramenta eficaz para explicar a sua estratégia aos funcionários e acompanhar a execução.
Hoje, nós temos clientes em todo o mundo, mas temos muitas coisas para trabalhar em termos de software, assim como marketing internacional. Essa visão inspira nossa equipe a seguir em frente todos os dias. Finalmente, aqui estão os valores pelos quais trabalhamos. O que esses valores significam na prática? Se um cliente nos contatar, nós tentamos responder rapidamente. Além de dar uma resposta rápida, nós procuramos ler as entrelinhas e perceber as reais necessidades do cliente. Mas para fazer isso, nós precisamos de ter pessoas que falem os idiomas locais e também precisamos entender o domínio do negócio, em geral, para entender melhor os desafios que o cliente está enfrentando. Em nosso caso, ter esses 4 valores ajuda a focar os processos de negócio no que importa e priorizar as novas ideias. Agora, nós temos um desafio prático. Primeiramente, discuta a ideia de missão e visão com sua equipe. Pense em perguntas como: existe um acordo dentro da sua equipe sobre o significado das declarações formuladas? Essas declarações, elas parecem inspiradoras? Agora, quanto aos valores centrais, analise a última situação de crise. Então pense, qual foi o comportamento da equipe? Que valores explicam esse comportamento? Como esses valores são diferentes dos valores declarados? Nas etapas posteriores do planejamento estratégico, nós vamos usar essas respostas como outra fonte de hipótese estratégica na qual você pode se concentrar.